Opa, estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos dar um tempinho para as pessoas. Opa, Sueli, boa noite, Sueli. Veja como é que está o som, como é que está a imagem aí, por favor. Vê se está tudo bem, tudo tranquilo. Para nós nos prepararmos para nossa fala da noite de hoje. Muito obrigado, Sueli, pelo convite. Dá um tempinho aí para as pessoas irem entrando, para que a gente possa... Bernardo, opa, seja bem-vindo. Obrigado, Sueli. Você quer ver como é que tá aí o som tá bom, a imagem tá boa? Espero que sim. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Imagem e som ótimos. Boa noite, Marilena Veloso. Oi, Marilena, boa noite. Como é que tá você? Quanto tempo, né? Bom estar com vocês aí, mais uma vez. Então, são 19 horas e 1 minuto. A gente vai vendo aqui, preparando tudo direitinho para nossa fala na noite de hoje. Oi, Marilena. Falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Só mais 2 minutinhos e a gente começa a nossa fala. Muito bem. Tudo certinho. Eu vou fazer uma leitura de uma mensagem que é do Espírito Bezerra de Menezes, que está no livro Apelos Cristãos, psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim nessa mensagem, o título é Tópicos da Ansiedade, e fala assim: Filhos, confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Atendamos à saúde através da serenidade e a esperança, a bênção de Jesus, que nunca nos desampara. Os apóstolos dedicados, benfeitores espirituais, cooperam em favor dos amigos encarnados, rogando ao Senhor nos guarde e ampare hoje e sempre. Quanto mais possamos acrescentar serenidade e paciência em nossas sólidas bases de fé, mais amplas se nos farão as melhoras gerais quanto ao necessário equilíbrio emocional. Confiemos no amparo de Jesus, entregando a Ele, nosso Senhor e Mestre, os problemas que nos pareçam sem solução acessível, imediata ante nosso esforço, e confiemo-nos à divina providência que a todos nos protegerá hoje como sempre. Reergamos o ânimo abatido, reajustemo-nos para corresponder à proteção que o Senhor nos tem dispensado. A dificuldade é nosso degrau de ascensão. Não nos faltará o amparo divino. Guardemos a serenidade, nossa fé viva, nosso valor. Como eu falei, é do Dr. Bezerra de Menezes, do livro Apelos Cristãos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, nossos amigos, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Muito bem, vamos... Não estou entendendo esse nome, Dr. João Gualberto. Oi, João Gualberto, prazer te ter aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Mônica Ribeiro, opa, Mônica, obrigado por estar aí também. Obrigado a todos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Rogar aos benfeitores espirituais, nossos mentores,
mentores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, mentores de todos os trabalhadores e frequentadores daquela casa, que tão bem nos acolhe. Que eles possam estar na noite de hoje nos acompanhando, orientando os nossos pensamentos, orientando nossas falas, nossos sentimentos, de tal forma que nós possamos transmitir a mensagem da noite de hoje em consonância com o Evangelho de Jesus. Jesus nos inspira, que nós possamos tocar o coração e a mente de todos aqueles que nos assistirem agora ou posteriormente. Que o Senhor possa ser sempre o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa luz. Que Deus nos ilumine e nos conduza para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Não sei se vocês conhecem, pessoal, esse livro aqui, ó. Bem pequenininho ele, a grossura dele aqui, ó. Contribuições de Joana de Ângeles para análise dos transtornos mentais. Este livro, ele é organizado pelo pessoal da AME Brasil e tem um núcleo de estudos psicológicos Joana de Ângeles, né, que tem o Marlon Renkidal, tem o Gelson, tem a Iris Sinotti, tem o Cláudio Sinotti, esse pessoal todo que fazem parte desse departamento de saúde mental da AME Brasil. E nós, no grupo de estudo de Joana de Ângeles, que nós fazemos parte pela AME Piauí, do qual eu faço parte do departamento de saúde mental da AME Piauí, nós também estudamos esse livro, Contribuições de Joana de Ângeles para Análise dos Transtornos Mentais. E nesse livro traz um capítulo que tem exatamente o título da palestra de hoje, que é transtorno obsessivo compulsivo. Esse capítulo ele foi organizado aqui pelo Alejandro Victor Daniel e pela Emily Munhoz. São dois organizadores. Esse livro, para vocês entenderem melhor, eu faço questão de apresentar, cada capítulo é organizado por algum membro da AME Brasil, que faz parte desse departamento de saúde mental. O Marlon Requidal organiza um capítulo, o Gelson Roberto organiza outro capítulo, e nesse é o Alejandro Vitor e a Emily Munhoz. E ela vai trazendo, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouco a respeito desse transtorno, o TOC mais conhecido, né, transtorno obsessivo compulsivo. Aí eles trazem alguns tópicos do CID-10, do DSM-5 e do Del Alejandro, que é um psiquiatra muito famoso, autor de livros bem interessantes, conhecido aqui entre nós. E ele diz uma coisa bem interessante, assim, a respeito do transtorno obsessivo compulsivo. Trata-se, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, caracteriza por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. Olha, é muito interessante observar como é que funciona a cabeça da pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Normalmente ele fica com aquela ideia o tempo inteiro na cabeça, aquele pensamento compulsivo, tipo assim, pegar exemplos já conhecidos nossos. Será que eu fechei o bujão de gás? Será que eu fechei o bujão de gás? Será que eu fechei o bujão de gás? Aí a pessoa se levanta, vai lá e confere. Olha, pega na alavancazinha do bujão, abre, fecha, aí volta para deitar de novo. Aí quando ele deita, ele diz, meu Deus, eu conferi. Eu abri, fechei, mas será que eu deixei aberto? Será que eu deixei fechado? Será que eu deixei aberto? Será que eu deixei fechado? Aí ele fica naquele drama, naquele sofrimento. Aí ele se levanta, aí vai lá novamente, aí confere se fechou. E assim, ele vai levando horas e horas e horas nesse sofrimento, nessa dúvida se fechou, se não fechou o bujão de gás. É muito comum também acontecer assim, uma pessoa sai de casa, vai para o trabalho, aí ele pergunta, será que eu fechei o portão? Será que eu fechei o portão? E fica naquele pensamento compulsivo, fechei ou não fechei? Fechei ou não fechei? Aí volta, confere, aí volta, aí vai trabalhar, aí volta de novo. Aí gera aquele sofrimento o tempo inteiro. Por quê? Porque é um pensamento compulsivo que o atormenta.
Esses são muito comuns. Eu trouxe aqui uma lista de alguns desses transtornos. Eu estou falando disso a princípio só para a gente entender como é que funciona o pensamento de uma pessoa que tem esse transtorno. É um pensamento repetitivo, o pensamento repetitivo. E ao mesmo tempo que tem um pensamento repetitivo, ele tem aquela necessidade de conferir, para ver se realmente ele fechou o bujão, se não fechou, se ele fechou o portão, se não fechou, se ele apagou a luz ou se não apagou, se ele tirou o ferro da tomada ou se não tirou, e fica nesse sofrimento. Para algumas pessoas, a situação parece ser uma situação gozada, uma situação engraçada, uma situação divertida. No entanto, para quem passa pelo transtorno, isso gera muito sofrimento. Por quê? Porque quem convive com uma pessoa que tem esse transtorno sabe o quanto que é delicado, o quanto é complicado conviver com essa experiência. Então, o Daugal Arrondo vai dizer exatamente isso. Transtorno obsessivo compulsivo caracteriza-se por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. É muito comum também a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela fazia assim: eita, se eu não fizer isso, alguém vai morrer. Ah, se eu não fizer isso, alguém da minha família vai morrer. Ah, se eu não fizer isso, alguém da minha família vai morrer. E enquanto ele não faz, ele não sossega. Tipo assim, eu tenho que contar as telhas daqui do teto da casa. Aí sai contando. Então, eu tenho que contar o revestimento aqui dessa parede. Aí vai contando. Eu tenho que contar aqui a cerâmica que tem aqui no piso. E vai contando. Porque ele pensa o seguinte: se ele não contar, o filho vai morrer, a mãe vai morrer, um parente vai morrer. Aí dá ali contar. E o que é pior? Ele está contando aqui, vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 112. Chega no 113, aí ele erra. Vixe, Maria, errei. Aí volta de novo, e volta, e volta, e volta, e volta, aí vai contando de novo. E isso gera muito sofrimento. Gera muito sofrimento, porque ele tem o pensamento repetitivo: se não contar, alguém vai morrer, que é a mania que é ali, e se não contar, que é a compulsão, aí vai acontecer alguma coisa, alguma fatalidade. Algumas pessoas têm outro toque, que é muito comum. Por exemplo, eu vou passar na frente da igreja. Se eu passar na frente da igreja, eu tenho que ter um pensamento bom, porque se não tiver um pensamento bom, alguém vai morrer. Aí quando ele chega na porta da igreja, aí vem um pensamento ruim. Aí ele volta novamente. Então tem inúmeros exemplos. Pessoa que diz o seguinte: eu vou sair de casa, se não passar um Fusca verde, eu não saio. Aí ele vai saindo, passa um Opala amarelo. Vai saindo, passa um Monza preto. Vai saindo, passa um Siena azul. Vai saindo, passa um Honda Civic vermelho. Mas nunca passa um Fusca verde. Aí ele fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Porque enquanto não passar o Fusca verde, ele não sai de casa. Aí vocês imaginem o sofrimento que é para uma pessoa que passa por essa situação. Aí ele diz: tais sintomas consomem o tempo e interferem de forma significativa na rotina normal e no funcionamento ocupacional do seu portador, como atividades sociais e relacionamentos. No toque, o desconforto emocional pode assumir diversas manifestações, que incluem, além da ansiedade e medo, dúvida, nojo, culpa, sensação de imperfeição ou de incompletude. É muito comum, por exemplo, a gente observar pessoas que têm mania de lavar as mãos. E o que é mais interessante é que poucos especialistas conseguem identificar o toque, mas um especialista que identifica toque com muita facilidade é exatamente as pessoas, os ortopedistas, por exemplo. Ou então o dermatologista. Por que ortopedista? Por que dermatologista? Porque algumas pessoas que têm toque, ele termina criando problema nas articulações. E pessoas que têm toque também, por exemplo, pessoa que lava muitas mãos, ela termina tendo problema de pele, porque desgasta a pele de tanto lavar. Desgasta a pele de tanto utilizar sabão. E nessa pandemia, que foi uma coisa muito, muito interessante que a gente percebeu,
nessa pandemia, muita gente piorou. Quem tinha toque piorou, quem não tinha passou a ter, muita gente. Por quê? Porque nós tivemos notícia de pessoas que estavam com compulsão de lavar as mãos com álcool. Outras pessoas com compulsão, eu ouvi casos de pessoas que chegaram a ter a compulsão de lavar o corpo com água sanitária, porque estava o tempo todo com aquela impressão de que estava sujo, o tempo inteiro com aquela impressão de que estava contaminado. E essas pessoas têm um medo muito grande de se contaminar. Então, para não se contaminar, o que é que elas fazem? Vão lavando as mãos compulsivamente. Lavando as mãos compulsivamente. É um outro tipo de toque. É muito comum, por exemplo, também, pessoas que vão caminhando, elas têm que pisar no quadradinho da cerâmica, ou seja, 1, 2, 3 cerâmica, pisa no quadrado. 1, 2, 3 cerâmica, pisa no outro quadrado. 1, 2, 3 cerâmica, pisa no outro quadrado. Se quando ela vai dar esse passo, depois da terceira cerâmica, ela pisar no canto da cerâmica, ou pisar na linha entre uma cerâmica e outra ali, aí ela volta para refazer todos os passos novamente. Agora vocês imaginem o que é caminhar com uma pessoa dessa, conviver com uma pessoa dessa, se relacionar com uma pessoa dessa. É por isso que pessoas que têm toque, elas têm muita dificuldade de relacionamento. Exatamente por conta dessa dificuldade que ela tem de se relacionar devido toda essa mania, devido toda essa compulsão em fazer o ato, para fazer o ato. Aí continua ele aqui. Em termos psicopatológicos, percebem-se alterações nos tipos de pensamento que podem englobar. Além do pensamento obsessivo, o que seria o pensamento obsessivo? O pensamento obsessivo seria: se eu não contar, alguém vai morrer. Se eu não contar, alguém vai morrer. Se eu não contar, alguém vai morrer. Ou então, será que eu conferi o bujão de gás? Será que eu conferi o bujão de gás? Será que eu conferi o bujão de gás? Ou então, será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Então, assim, esse é o pensamento que ele vai chamar de pensamento compulsivo. E os chamados pensamentos mágicos e pensamentos prolixos. Porque tem pessoas que ficam criando pensamentos assim, como é que diria? Coisas absurdas, na verdade. Você imagina assim, se eu não fizer isso, Jesus vai me castigar. Se não fizer isso, vai acontecer uma tragédia. Se não fizer isso, alguém vai morrer. Se não fizer isso, meu filho vai morrer. Aí pensa nesse pensamento doido que fica assim povoando a cabeça da pessoa. Então é um tormento muito grande. No pensamento obsessivo, diz assim: como indicado, predominam ideias ou representações as quais, apesar do conteúdo absurdo ou repulsivo, impõe-se a consciência de um modo persistente e incontrolável. Tem sentido uma pessoa pensar assim: eita, saí de casa, não tirei o ferro da tomada. Se eu não tirar o ferro da tomada, o apartamento vai pegar fogo. Eita, se eu não tirei o ferro da tomada, o prédio todo vai pegar fogo. Aí a pessoa vai, aí confere, vê se tirou o ferro da tomada, se não tirou, aí vai para a rua de novo. Tem gente, isso é um fato verídico, a Isis Sinote conta esse caso, de que um dia ela estava no consultório, aí de repente chegou uma pessoa muito bem vestida, muito bem arrumada, com uma sacola de supermercado. E dentro da sacola de supermercado tinha ali um objeto. E ela ficou intrigada, querendo saber do que se tratava. Depois que ela vai perceber que o objeto tratava-se de um ferro de passar. Porque a paciente acreditava que se deixasse o ferro na tomada, qualquer coisa, o apartamento ia pegar fogo. Aí ela tirava o ferro da tomada, aí saía. Aí ficava na dúvida: será que eu tirei? Aí voltava para conferir. Chegou o tormento. Chegou a ser tão grande que ela pegou o ferro de passar e levou com ela para a rua. Então, esses pensamentos são pensamentos assim, que não tem nenhum sentido de que vai acontecer. Imagina você deixar o ferro em casa, aí esqueci na tomada, ou o prédio vai pegar fogo. É bem verdade que em algumas situações isso pode acontecer. Só que tem, nesse caso, um exagero de cuidado. Por isso que é importante que a gente fique atento com relação a isso. O que é que diz Joana de Ângeles? Na economia moral de todo ser, encontra-se os seus atos próximos ou transatos, programando sua existência, estabelecendo processos de liberdade ou encarceramento, asas para alá-lo ou grilhões para retê-lo no piso das paixões dissolventes. Aqui, quando Joana de Ângeles diz isso,
ou seja, na economia moral de todo ser, encontra-se os atos próximos ou transatos, programando a sua existência, estabelecendo processos de liberdade ou de encarceramento, asas para fazer ele voar, ou grilhões para retê-los no piso das paixões dissolventes. Olha, aí a gente vai dar uma olhada naquela peça teatral do Macbeth, né? A Lady Macbeth e o General Macbeth. É uma peça teatral depois eu lembro o nome do não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro. Nessa peça teatral, eu vou contar a peça enquanto eu não lembro do nome. Trata-se de um rei que o seu general alguém havia profetizado para ele que esse general se tornaria rei. Então o que acontece? Ele leva essa profecia para a esposa, para a Lady Macbeth, e a Lady Macbeth vai arquitetar o assassinato do rei. E aí ela mata o rei. E aí o que acontece? Quando ela mata o rei, ela começa a pôr culpa nos servos, porque como ela era uma pessoa muito importante, jamais se imaginaria que ela, digamos assim, seria capaz de matar o rei. Então algum servo matou o rei. Só que o que acontece? Quando ela mata o rei, ela desenvolve uma consciência de culpa. E como ela desenvolve uma consciência de culpa, porque ela se via com as mãos sujas de sangue, ela desenvolveu o toque de lavar as mãos compulsivamente. Um exemplo bem claro é o caso de quando Jesus foi condenado, que ele é levado lá para o senador, para o governador romano naquela cidade, que a esposa disse para ele não se meter, para ele não se comprometer com o sangue do justo. E aí o que ele faz? Ele vai, pede alguém que leve uma bacia para lavar as mãos. E aí o que Pôncio Pilatos acredita? Ele acredita que pelo fato de ter lavado as mãos, ele estaria livre, né, do sangue desse justo. É assim que diz a passagem do Evangelho. Só que segundo comentários, o que acontece? Quando ele lava as mãos para não se comprometer com a morte de Jesus, ele desenvolve o toque. E aí é por isso que alguns chamam o toque de lavar as mãos de síndrome de Pilatos. Por quê? Porque ele passou a lavar, a partir daquele momento, passou a lavar compulsivamente as mãos, porque ele se via com as mãos sujas do sangue do Cristo. Até que chega um momento que ele se atira, né, na cratera de um vulcão e se suicida. Então, o que Joana de Ângeles está falando aqui, e chama muita atenção, não estou dizendo que todas as pessoas que lavam as mãos compulsivamente são pessoas que têm as mãos sujas de sangue. Eu estou dizendo que em alguns casos pode ser isso. Mas tem outros casos, por exemplo, uma jovem, ela tinha compulsão de estar atenta com relação ao bujão de gás, porque ela tinha medo de que a qualquer momento o bujão de gás explodisse. O que acontece? Em uma existência passada, ela viveu numa cidade ali próximo da Grécia, e essa cidade lá ela foi invadida pelos alemães, e ele, na ocasião, ele era um homem, e ele morreu vítima de uma explosão. Então, como ele morreu vítima de uma explosão, ele se viu sintonizado com aquela encarnação passada. E como ele se viu sintonizado com aquela encarnação passada, em que ele em que ele foi vítima de uma explosão e ali desencarnara, trouxe nessa atual existência esse medo de morrer vítima de uma explosão. Aí então o que acontecia? Toda vez que tinha um barulho de um foguete, né, de um rojão, de um tiro, ele sempre ficava, ela no caso vem nessa encarnação como mulher, nesse caso ela tinha esse pavor de explosão, de barulhos de explosão. E o toque que ela desenvolveu foi exatamente conferir se o bujão de gás estava aberto ou não, porque exatamente ela tinha medo do bujão de gás explodir, porque ela havia desencarnado em uma encarnação passada vítima de uma explosão. Então, o que a Joana de Ângeles está querendo dizer aqui? Que nós carregamos de existências passadas fixadas no inconsciente, como diz a psicologia, ou fixado no perispírito,
recordações de traumas que nós causamos ou de traumas que nós sofremos. E esses traumas causados ou esses traumas sofridos fixados no inconsciente pode trazer para nós ou em nós nessa atual existência o desenvolvimento de alguns transtornos mentais ou transtornos de personalidade. No caso aqui, o transtorno obsessivo compulsivo. Mas é muito comum pessoas que passaram por esses traumas ou causaram esses traumas trazerem consigo esses comportamentos repetitivos. O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, caracteriza-se por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais e comportamentos compulsivos. Tais sintomas consomem o tempo e interferem de forma significativa na rotina, né, como nós falamos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente. Eu vou pegar alguns exemplos que eu trouxe aqui para nós, que é muito comum, porque a gente pensa que é raro, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Deixa eu ver aqui alguns. Vou pegar aqui, que eu selecionei alguns desse livro, mas eu fiz outras pesquisas. Tem aqui, por exemplo, quanto à forma, a dúvida. Quem fala isso é o Gentil Lotufo Neto e Bernick, né? Diz o seguinte: a dúvida. A pessoa duvida se já realizou determinado ato. Frequentemente são atos que fazem parte do cotidiano das pessoas, como fechar uma porta, desligar um fogão, conferência de saldos bancários, etc. A dúvida leva à necessidade de conferência compulsiva, pois uma vez que a pessoa duvida que fechou a porta, ela volta várias vezes para checar, repete o ato de fechar, porém volta a duvidar. Foi exatamente aquilo que nós falamos no início, mas tem outro, o impulso. O que seria esse comportamento aqui quanto à forma do impulso? A obsessão em olhar para algo que ele seja constrangedor, em ter que se benzer repetidas vezes de forma estereotipada. É muito comum, pessoas muito religiosas que têm conflito com a religiosidade, elas têm esse hábito. Elas têm, tipo um cacuete, ela passa por uma coisa e se benze. Passa por outra coisa e se benze. Eu conheci um rapaz que ele fazia isso com muita frequência, ele tinha esses gestos estereotipados com muita frequência. E na faculdade onde ele estudava era motivo de riso. Só que ninguém compreendia o quanto sofrimento ele trazia com ele e a própria família. Só que com o tempo foi ficando tão normal para ele que ele já fazia que nem percebia. Então ele não conseguia segurar o impulso de fazer gestos repetitivos. Mas tem outro, o medo, que é outro tipo de toque. Medo de fazer algo que o faça sentir-se constrangida diante do olhar do outro. Medo de se ferir, medo de ferir os outros, medo de dizer involuntariamente obscenidades ou insultos, medo de furtar ou roubar, medo de ser responsável por tragédias sociais, como um incêndio, medo de matar e medo de morrer. Esse exemplo aqui de medo, ele está muito relacionado a traumas causados ou traumas sofridos em encarnações passadas. Ou seja, se uma pessoa que no passado roubou muito e por conta disso sofreu, ou se essa pessoa foi roubada no passado e por conta disso ela foi à falência, por exemplo, há uma possibilidade de nessa atual existência ela tenha essa, vou chamar paranoia, né? Ela tem esse medo intenso de ser roubado, ou fica com aquela preocupação o tempo inteiro com medo de roubar. Então isso está muito relacionado. Pessoas que feriram ou pessoas que foram feridas e fixaram no inconsciente o trauma sofrido ou causado, ela também pode vir para essa existência e estar fixado em uma existência passada em que ela feriu ou foi ferida. E naturalmente ela vai trazer no inconsciente dela ou no perispírito dela essa lembrança desse trauma causado ou desse trauma sofrido. E eu faço essas colocações fazendo uma ponte aí de traumas sofridos ou traumas causados em encarnações passadas, ou mesmo na nossa juventude, ou mesmo anos atrás aí. Eu faço muita relação da psicologia, a psiquiatria
e a espiritualidade, porque os psicólogos e os psiquiatras organicistas, materialistas, ou que estão olhando só para o corpo físico, eles não conseguem identificar a origem do transtorno. Eles não sabem como é que se origina, ninguém sabe a causa do transtorno. Agora, quando a gente olha com o olhar transpessoal, quando a gente olha com a visão reencarnacionista, aí a gente pode entender melhor por que esse transtorno eclode na pessoa. Como assim? A gente inclui aí um trauma sofrido numa encarnação passada ou um trauma causado em uma encarnação passada. E a pessoa que vem nessa existência, fixado nessa existência passada, que a Marlene Nobre vai chamar de auto-obsessão, que é uma personalidade cristalizada, ou seja, quando o indivíduo está na existência presente, mas a psique, o psiquismo, o pensamento dela está sintonizado em uma personalidade que ela foi no passado. Por isso que se chama de auto-obsessão, porque não deixa de ser um processo obsessivo, uma auto-obsessão de uma personalidade cristalizada no passado. Isso é importante a gente refletir, principalmente no meio espírita, porque é comum que as pessoas cheguem na casa espírita com algum tipo de transtorno mental e as pessoas que fazem o atendimento fraterno não entenderem a possibilidade de ser um problema psicológico, uma psicologia considerada, vou chamar assim, um problema psicológico orgânico mesmo, psiquiátrico mesmo, de origem orgânica mesmo, ou um problema psiquiátrico que a psiquiatria não consegue ainda explicar, ou um trauma sofrido ou um trauma causado em encarnações passadas. Eu estou repetindo isso de propósito para a gente entender o seguinte, pegando uma frase do Emmanuel: ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que se eu causei um trauma no passado, eu fico fixado no trauma que eu causei e posso estar na atual existência tendo um transtorno obsessivo compulsivo ou um outro transtorno de personalidade em função desse trauma que eu causei. E aí, quando ele vai dizer aqui, medo de dizer voluntariamente obscenidades ou insultos, é uma coisa que é bem interessante. A gente sabe que muitos de nós tivemos seríssimos problemas com a nossa sexualidade no passado. Mulheres, por exemplo, que se equivocaram no caminho da prostituição, ou mulheres que foram levadas para serem freiras porque se prostituíram, ou mulheres que foram abandonadas pelo marido e foram jogadas nos conventos, como era muito comum no passado. Muitas dessas mulheres, elas carregam consigo um dilema muito grande no que diz respeito à sexualidade. E aí elas ficam fixadas, né, nesse medo de ser obscenidade, são muito pudicas, querem ser muito puras. Aí você imagina uma mulher, pegar o exemplo de uma mulher, porque é muito comum em mulheres. Imagina uma mulher que numa encarnação passada foi freira, numa outra encarnação foi prostituta. Não gosto muito desse termo, que eu acho muito pesado. Uma mulher que se equivocou na área da sexualidade. Então imagina uma mulher que passou por essas duas experiências. Então, na atual existência, uma hora a mente dela está fixada na mulher equivocada. Outra hora a mente dela está fixada numa mulher, numa freira, por exemplo, de encarnações passadas. E aí, normalmente, ela pode ser uma mulher muito pudica, muito puritana, aquela mulher assim que tem uma preocupação muito grande com a conduta sexual do outro. E isso pode desenvolver também esses transtornos mentais em decorrência exatamente dessa vida em que ela viveu no passado. Então, à luz da psiquiatria, à luz da psicologia, não é visto dessa forma. Mas quando a gente olha à luz da psicologia transpessoal, à luz da psicologia espírita trazida por Joana de Ângeles, aí a gente começa a entender melhor a origem desse transtorno específico ou de muitos outros. Vários transtornos de personalidade, transtorno de transe e possessão, esquizofrenia, tudo entra nesse pacote aqui também, de pessoas que passaram por esse sofrimento ou causaram esse sofrimento no passado e vêm hoje com algum tipo desse transtorno. E continua o Gentil e o Lotufo Neto dizendo: encontramos na prática clínica mães que evitavam contato com os filhos pequenos
porque acreditavam que poderiam matar a criança. Pessoas que evitavam passar por determinado local, porque se assim o fizesse, uma pessoa importante de sua vida morreria. E é muito interessante, quem é mãe recente sabe o quanto é delicado essa relação de mãe com filho quando ela entra no estado de depressão pós-parto, que é um transtorno muito comum em algumas mulheres. E uma dos desejos insanos de uma mulher com depressão pós-parto é exatamente matar o filho. E porque algumas fazem isso. Qual o nome do livro? Esse assunto é esse aqui, minha querida Ana. Contribuições de Joana de Ângeles para análise de transtorno mental, tá? Você pode dar uma olhadinha, você encontra ele pela internet e pela AME Brasil, tá? Eu não sei se a doutora Kátia tem na AME Piauí, mas acho que pela AME Brasil é fácil procurar, ok? E aí, voltando à mãe com depressão pós-parto, muitas mães que entram em estado de depressão pós-parto, algumas chegam a matar o filho, e algumas têm o desejo de matar o filho. E esse pensamento compulsivo é que faz com que muitas mães tenham medo de banhar o filho, tenham medo de estar na sacada do edifício, né, com medo de matar o filho. É muito comum, mais do que a gente imagina. Os consultórios dos psicólogos e psiquiatras aparece com muita frequência esse tipo de caso. Um outro exemplo também é de a ruminação. O que seria a ruminação? A pessoa fica rememorando de forma repetida o mesmo acontecimento ou algo que imagina que vai acontecer sem conseguir se libertar daquela cadeia de pensamentos. Vocês imaginem como é que é para uma pessoa aquele pensamento entrando o tempo inteiro aquele pensamento, tipo assim: teu filho vai morrer, teu filho vai morrer, se tu não fizer isso, teu filho vai morrer, se tu não fizer isso, teu filho vai morrer. Isso pode ser um processo obsessivo? Pode. Claro que pode ser um processo obsessivo. Principalmente quando esse pai ou essa mãe carrega consigo muita culpa. E como ela carrega consigo muita culpa, principalmente relacionada ao filho, por conta de experiências traumáticas no passado, e ela naturalmente pode desenvolver o transtorno de ansiedade, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. E se agravar muito, pode levar o indivíduo ao suicídio. É uma das coisas assim que eu gosto muito de chamar a atenção às pessoas que têm algum transtorno mental, que têm transtorno de ansiedade, que é muito comum nos dias de hoje. E normalmente transtorno de ansiedade leva a medo, leva a pânico, leva a depressão. Eu recomendo muitas pessoas, pessoal, não esperem a situação se agravar. Não espere, procure um tratamento. Se é espírita, procure um tratamento no centro espírita, procure um atendimento fraterno. Eu sei que um tratamento psicológico não está tão barato nos dias de hoje, mas dá um jeito, procura essas faculdades aí. Eu sei que tem suas complicações, mas não se descuidem disso. Porque às vezes uma pessoa chega a praticar o suicídio porque ela não consegue lidar com o transtorno. E é um transtorno que ela vem alimentando por anos e anos, e uma hora não suporta, não aguenta. E termina tendo um surto psicótico, termina tendo que se internar às pressas, termina tendo um problema mais grave. E ela diz o seguinte: outro toque com relação ao conteúdo. As mais frequentes referem-se à sujeira, à contaminação. Muito comum a pessoa evitar contato para não se contaminar, usar produto de limpeza em excesso, durar horas no banho, preocupação em ficar doente por contaminação, não entrar em hospital, achar que após uma relação de intimidade se contaminou com o vírus da AIDS, mesmo que o parceiro não esteja na população de riscos, preocupação ou nojo com excrementos ou secreções do corpo, preocupação excessiva com animais, preocupação excessiva em provocar doenças nos outros. Na prática clínica, encontramos casos nos quais a pessoa faz um número infindável de exames, percorrendo todos os laboratórios e médicos que lhe for possível, e mesmo com os resultados negativos, o paciente insiste que está sendo ou vai ser contaminado pela doença. E isso chama muita atenção, exatamente por quê? Porque pode ser, não estou dizendo que todos os casos são assim,
pode ser que esta pessoa, em uma existência passada, ela tenha desencarnado por uma pandemia, por uma virose, por uma doença qualquer. Hoje nós estamos muito na moda a pandemia da Covid. Mas nós sabemos que teve a peste bubônica na época que assolou a Europa, a peste negra no caso. Nós temos inúmeras outras pandemias que tiveram no passado, que matou muita gente. Então nós temos uma série de exemplos de que doenças que assolou a humanidade, e isso deixou um trauma muito profundo. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que morreu de Covid nessa atual existência, e essa pessoa não teve o tratamento adequado, não soube encontrar o tratamento adequado, não recebeu a assistência necessária, porque ela não tinha mérito para isso, pode ser que numa outra encarnação ela já venha com medo de se contaminar. É muito comum algumas pessoas muito famosas da rede de televisão, por exemplo, teve um caso bem famoso, que até Divaldo Franco cita, de uma pessoa muito, muito rica das redes televisivas nos Estados Unidos, que ela morreu dentro de uma bolha. Ela entrou dentro de uma bolha mesmo, e nessa bolha ela não tinha contato com quase ninguém. Exatamente por quê? Porque ela tinha medo de se contaminar. Então é mais comum do que a gente imagina. É muito comum você ver uma pessoa cumprimenta a outra, imediatamente já passa a mão na roupa. E agora, já que já tem um álcool, né? A gente anda com um álcool no carro, aí vai lá, já passa o álcool nas mãos, ali já está se protegendo. E por aí vai. Então isso é muito comum nas pessoas que têm medo de se contaminar. Então são pessoas que estão o tempo todo lavando as mãos. E uma coisa bem interessante, quando fala em banhos, né? Há pessoas que têm aquela impressão na psique dela, ela traz a impressão de que está com o corpo sujo. E aí se banha. Isso pode estar relacionado a traumas sofridos no passado. Comum, não estou dizendo, eu estou tomando cuidado em estar repetindo isso, porque muitas das vezes a pessoa diz, o Bernardo disse que uma pessoa que lava as mãos o tempo inteiro é porque ela matou no passado e está com as mãos sujas de sangue. Eu não estou dizendo isso. Eu citei 2 exemplos em que isso aconteceu. Tá? No caso de pessoas que sofrem abuso sexual. É comum pessoas que sofrem abuso sexual, elas se sentirem sujas. E aí elas estão se lavando o tempo inteiro. Ou nessa encarnação, ou noutra encarnação passada. E aí ela traz aquela impressão de que o corpo dela está sujo e ela tem que lavar o corpo compulsivamente. Então é por isso que é importante que nós estejamos atentos se o nosso transtorno mental não está relacionado a um trauma sofrido em encarnações passadas, a um trauma causado em encarnações passadas, a um problema de obsessão, né, que a gente também está passando. E aí eu estou sempre recomendando, sempre que possível, pessoal, se você tem algum transtorno mental, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno depressivo, seja um transtorno mental, um transtorno qualquer, seja qual for, pânico, fobia específica, seja lá o que for, procura um tratamento. E eu sempre recomendo, por quê? Porque às vezes a pessoa só toma remédio, e às vezes só o remédio não resolve. Então procura um tratamento psicológico. E se tiver acesso ao centro espírita, procura um centro espírita também. Porque no centro espírita tem a terapêutica adequada, tem as palestras, que vai fazer com que a pessoa mude pensamento, mude comportamento, mude crença, mude o campo eletromagnético, porque as palestras fazem isso. Tome o passe, a água magnetizada ou água fluidificada. Participe de estudos, como o estudo sistematizado da doutrina espírita. Faça um trabalho de desobsessão que é feito à distância. Normalmente a pessoa não fica em casa, não é para ir para o centro espírita, é para ficar em casa. Então ela precisa ficar em casa, que na hora da reunião, vamos imaginar, o nosso centro espírita, o trabalho funciona dia de quarta-feira às 19 horas. Então a pessoa faz um atendimento fraterno, é orientada ao estudo sistematizado do Evangelho, que é na segunda-feira,
é orientado a tomar passe, que é depois desse estudo sistematizado do Evangelho, é orientado a levar uma garrafinha de água para ser magnetizada, para tomar em casa, e por aí vai. E aí, quando está no dia de quarta-feira, ela fica em casa, em prece, naquele horáriozinho, entre 7h30 e 8h30, mais ou menos, para que, se porventura tiver algum espírito que está obsidiando aquela pessoa, esse espírito possa ser atendido e ser levado para se tratar. Agora, não adianta tirar o espírito obsessor se a pessoa continua com o mesmo comportamento. E aí assiste as palestras, e muda de conduta, e muda de comportamento, e vai tocar a vida para frente. Então, é importantíssimo. Bernardo, se quiser tomar reiki, vai tomar reiki. Bernardo, se quiser tomar floral, vai tomar floral. Bernardo, se quiser fazer acupuntura, vai fazer acupuntura. Bernardo, se quiser fazer barra de access, vai fazer barra de access. Mas se não fizer reforma íntima, não vai surtir o efeito desejado. Então, o Centro Espírita oferece a terapêutica no Centro Espírita. As terapias integrativas vai oferecer as terapias integrativas lá no consultório da terapeuta. O psicólogo vai fazer atendimento lá no consultório do psicólogo. O psiquiatra faz atendimento dele lá no consultório do psiquiatra. Então, cada coisa no seu lugar. Por isso que é importante que nós estejamos muito atentos, porque a grande maioria dos nossos transtornos mentais está relacionado exatamente a esses conflitos que nós trazemos na nossa alma. Seja qual for o conflito, mas é muito relacionado exatamente a isso. Então, queremos agradecer a vocês pela oportunidade. Vocês estiveram por aqui. SOS Moraes Araújo, muito obrigado. Ana, obrigado, tá? Lindomar, muito obrigado aí. Andrei, valeu pela presença. Estudo do Evangelho entrou. Valeu, tá, pessoal? Mariano. Então, todos vocês que entraram, que tiveram, que permaneceram, que ainda estão, que vão assistir depois, gratidão, tá? Lê Linguística, valeu, muito obrigado, tá, pessoal? Então, agradecendo a Sueli mais uma vez pelo convite, tá? Um abraço aí em todos os trabalhadores do nosso lar. Obrigado, um abraço a dona Ierecê, uma pessoa porque eu tenho muito carinho, tá? Muito obrigado a todos. Valeu, Moraes Araújo, tá? Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Agradecer a Deus. João Galberto, meu querido amigo, um grande abraço, João. Mais uma vez, obrigado por estar aí conosco, tá? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, aos nossos mentores espirituais por mais este momento, por mais esta oportunidade. Que nós possamos, Senhor Jesus, seguir os teus passos, seguir os teus exemplos, nos esforçarmos diuturnamente para sermos cada vez melhores e assim limpar da nossa mente, dos nossos pensamentos, todos aqueles pensamentos que nos arrastam para o sofrimento. Que nós aprendamos a nos perdoar, que nós perdoemos e que nós trabalhemos constantemente na busca do nosso autoconhecimento, da nossa autotransformação. E só assim teremos paz, só assim seremos felizes, porque somente seguindo os passos de Jesus é que nós iremos adquirir essa plenitude, essa perfeição relativa, conforme nos ensina o Evangelho. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Fabiana Brito, valeu. Silvio Ferreira, valeu, tá? Um abraço para vocês. Quem chegou agora, assiste mais tarde, com fé em Deus, tá? Vou salvar aqui e aí vai ficar aí no Instagram do nosso lar. Obrigado, viu, Sueli?